Você está acompanhando comigo uma série de estudos da Bíblia sobre os montes que mudaram a história. Até aqui eu lembrei com você a história de alguns montes registrados, relatos registrados no Antigo Testamento. Nós vimos sobre o Monte Ararat, a experiência de Noé no dilúvio. Nós vimos sobre o Monte Moriá, Abraão ali no sacrifício do seu filho, a prova da fé. Nós vimos também Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós vimos Eliseu em Dotã. Histórias do Antigo Testamento onde nós tiramos algumas aplicações para a nossa vida. Agora eu quero convidá-lo na segunda parte dessa série a estudarmos algumas histórias e aplicarmos algumas lições sobre montes que mudaram a história do Novo Testamento. E claro, nós conhecemos vários montes muito importantes registrados principalmente durante o ministério de Jesus. Eu tenho certeza que você já se lembrou enquanto eu falo, talvez do Monte das Oliveiras, do Monte Calvário, o mais importante de todos, do Monte da Transfiguração. Nós temos alguns montes que poderemos tirar lições nos próximos vídeos. Mas eu queria abrir esta série falando sobre um monte que está registrado no Novo Testamento, faz parte do ministério de Jesus, bem no início do seu ministério, mas a Bíblia não registra sequer o nome deste monte. Mas ele é tremendamente importante, porque se não fosse neste monte uma prova vencida, nenhum dos outros montes nós teríamos relato. Não haveria razão para o Monte das Oliveiras, não haveria razão para o Monte Calvário, não haveria razão para nenhum dos outros montes registrados a partir de então no ministério de Jesus. Quer conhecer este monte? Então venha comigo. Eu quero abrir a Bíblia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando você abre a sua Bíblia, você vai notar que é bem no início do ministério de Jesus. E aqui nós temos o relato da tentação de Jesus. Nós conhecemos bem a história, sabemos que Jesus foi levado ao deserto e lá ele estava 40 dias, estava fraco fisicamente e o diabo aproveita aquela oportunidade para tentá-lo. Porque o diabo queria derrubar Jesus. Ele não queria que o ministério de Jesus avançasse. E se o diabo vencesse ali, nenhuma das outras coisas aconteceriam como nós conhecemos. O plano da salvação estaria então derrotado e nós não teríamos hoje a esperança que temos da salvação em Cristo Jesus. E você sabia? Talvez nós lemos o relato e não prestamos atenção em alguns detalhes, mas no relato das tentações de Jesus, você sabe que foram 3 tentações, nós temos ali um monte que faz parte deste cenário. Embora Jesus estivesse no deserto, nós sabemos que em cada tentação o diabo levou Jesus para um local para tentar derrubá-lo. Não na primeira tentação, porque ele viu algumas pedras no deserto e ofereceu a Jesus a possibilidade, tentou Jesus para que transformasse em pães. Mas a segunda tentação, o diabo leva Jesus à santa cidade, provavelmente ali a Jerusalém, e o colocou no alto do pináculo do templo. Na terceira tentação, e agora é o foco do nosso vídeo de hoje, nós encontramos a partir do verso 8 do capítulo 4 de Mateus. E a Bíblia diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Olha o cenário. Então o diabo leva Jesus para o alto de um monte. A Bíblia não fala qual monte é esse, não fala o nome deste monte, mas o diabo levou a um monte muito alto. E ali, do alto daquele monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E a seguir, o verso 9 diz: então o diabo disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O cenário que nós temos aqui é o cenário da terceira tentação de Jesus. O diabo levou Jesus para o alto deste monte e ele ofereceu essa proposta de que Jesus pudesse prostrar-se, adorá-lo. Satanás, claro, não merecia nenhuma adoração, nem merece adoração. E Jesus, claro que não faria isso. Mas do alto daquele monte, Satanás mostra a Jesus todos os reinos da terra, todas as posses que essa terra possuía, todos os territórios, todos os lugares habitados até então.
e ele faz a proposta de dar a Jesus, como se quisesse dizer assim, olha, você vai sofrer muito daqui para frente, você vai ter que padecer muito neste mundo, porque você não recebe tudo de uma vez agora, sem sofrimento algum. É só você se prostrar, é só você me adorar. Mas aí Jesus usa a própria palavra para refutar Satanás, como ele fez nas outras tentações. Está escrito. Jesus tinha profundo conhecimento da palavra, e aqui é uma lição que nós também podemos tirar. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos conhecê-la em nosso coração, para que quando Satanás vier tentar nos derrubar em algum aspecto, em alguma coisa, em algum princípio que não é condizente com o reino de Deus, nós possamos dizer como Jesus disse, está escrito. No alto daquele monte, Jesus enfrentou a terceira tentação. Se Jesus tivesse sido derrotado ali, nenhum dos outros montes faria mais sentido, como eu falei. Mas louvamos a Deus e nós mais uma vez glorificamos a Jesus Cristo, porque no alto daquele monte ele venceu Satanás. E por causa daquela vitória, muitas outras viriam, principalmente em outros montes que aguardavam Jesus no seu ministério, inclusive o Monte Calvário. Mas que esta lição, que este monte então, nos ajude agora a fazer uma reflexão. Jesus venceu para te dar também uma vitória. É possível você vencer através da palavra, é possível você vencer tendo uma vida de intimidade com Deus. É possível você vencer quando você se apega ao lado daquele que é mais do que poderoso, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que este dia seja um dia de vitórias para você. E quando as tentações rondarem a sua vida, você possa responder, está escrito. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.